95% dos alunos saem do ensino médio sem conhecimento em matemática. Brasil não atinge média em uma das disciplinas mais temidas pelos estudantes. 95% dos estudantes de escolas públicas terminam o ensino médio sem aprender matemática direito. Hoje, você vai aprender de uma vez por todas todo o conteúdo de uma matéria que você odeia. Mas antes disso, eu quero que você me conheça. Meu nome é Sueli Amorim e meu objetivo aqui com esse canal é junto com você ir rumo às aprovações. Eu quero que a gente aprenda e evolua em crescimento pessoal e em estudo, a como ter uma vida mais saudável, como ter crescimento pessoal e ser expert nos estudos, vai estar aqui em primeira mão. Então já se inscreve no canal, já deixa o like nesse vídeo para o YouTube entender que o conteúdo que eu estou trazendo para você vai mudar a sua vida. Então, como estudar o que você odeia? Estudar por si só já é uma coisa difícil de se lidar. Agora, estudar o que você odeia chega a ser um tanto irritante. A primeira coisa que a gente tem que entender é que o estudo, ele é uma coisa multifatorial. Significa que tem a ver a vários fatores, então não é só você sentar e estudar que vai te fazer gostar ou não de uma matéria. Tem toda uma estruturação socioeconômica e uma estruturação mental que te faz, em algum momento da sua vida, gostar de estudar uma coisa e odiar estudar outra. A gente tem que primeiro entender quais são os motivos pelo qual você gosta, sei lá, de história e odeia, por exemplo, matemática. Em algum momento da tua vida, matemática passou a ser um pivô de ódio e, sei lá, história ou biologia passou a ser um pivô de gostar. Para pensar o porquê você não gosta. Porque tudo tem um motivo. Se você for parar pra pensar, tudo tem uma razão lógica do porquê você gosta de uma coisa ou porquê você não gosta. Talvez em algum momento, e isso acontece muitas vezes, inclusive aconteceu comigo, a gente passa por professores que são ruins. Não ruins no sentido de ser uma pessoa ruim, porque ele tá ali tentando fazer o seu melhor, mas o método de estudo dele não nos agrada. E por não nos agradar, a gente não conseguir compreender muito bem o que ele está falando, a gente acaba não aprendendo. E tem uma coisa que eu quero que vocês entendam e que fique na sua cabeça, que o professor me disse uma vez e isso ficou marcado. Se eu não gosto de determinada matéria, é porque eu não aprendi. E se eu não aprendi aquela determinada matéria, eu preciso pelo menos ter uma base de aprendizado para depois dizer que eu não gosto. E venhamos e convenhamos, se a gente aprender determinado assunto, você admite comigo que vai ser mais fácil da gente gostar? Porque a gente só gosta daquilo que a gente é bom. Porque o ser humano tem isso, é intrínseco, é enraizado dentro do ser humano, esse ego de gostar daquilo que a gente sabe. Se eu gosto de conversar, eu vou acabar fazendo isso mais vezes. Se eu aprendo a conversar bem, eu vou conversar mais vezes. Mas se eu não sei conversar, é lógico que eu não vou conversar tanto quanto uma pessoa que sabe conversar. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender o porquê que a gente não gosta. Partindo disso, a gente passa a entender o real motivo disso e mudar esse real motivo. Dentro disso, a gente tem que aprender a ser humilde. Vamos ser humilde. Se eu não gosto de uma coisa, se eu não sei uma coisa, qual seria a coisa mais óbvia que eu tenho que fazer para gostar dessa coisa? Seria aprender. Aí você vai lá e coloca um aluno que é comprovado no Brasil. A matemática, o ensino, a forma que a matemática no Brasil é colocada é péssima no ensino médio. Então você coloca um aluno que veio de uma escola pública com um ensino não tão bom assim, coloca o cara a fazer raiz quadrada de não sei o que, de x que vira a que vira 9, a pessoa não vai saber. Você tem que ser humilde, assim como eu fui e como eu estou sendo, porque eu ainda não gosto de matemática, e começar do zero. Pegar uma tabuada do 1 vezes 1, 2 vezes 2 e ir aprendendo até você conseguir aprender. Acertou, miserável! A primeira etapa para você conseguir gostar de alguma coisa é entender como ela funciona. Ser humilde não é nenhum problema. Dizer que não sabe aquela coisa e buscar aprender não é nenhum problema. O problema é você não saber,
chegar lá no Enem, na faculdade ou num concurso que você queira fazer, você tirar bomba, cara, porque você não se motivou, você não quis ir buscar aquilo ali que você não sabia. Tudo tem que ser feito com amor, Muito carinho, com vontade, dedicação, sagacidade, força, garra, determinação. É mais fácil você ir e conseguir o que você quer no final das contas do que deixar o seu orgulho tomar conta de você e você não aprender e te deixar pra trás. Porque isso aqui é uma competição. Não uma competição com todo mundo, é uma competição com você mesmo. E se você tá aqui nesse vídeo é porque você quer o melhor de você. E o melhor de você só vai vir se você buscar o seu melhor. Outra coisa que vai te ajudar bastante a gostar de uma matéria que você odeia é procurar alguém que goste. Porque nada melhor do que a gente se apaixonar por alguma coisa encontrando pessoas que têm paixão por essa mesma coisa. Por exemplo, eu tenho um professor que ele se chama Walter e ele dá aula no cursinho pré-vestibular pra gente. E ele é assim, aficionado em matemática. Não tem como estar na aula dele e não prestar atenção na aula dele, porque os olhos dele brilham toda vez que ele fala sobre matemática. Toda vez que ele respira, ele tá respirando matemática. O cara transformou uma música no violão em uma fração em matemática pra mostrar que tem a ver com matemática. Então, assim, tipo, é muito mais fácil eu aprender matemática com ele, que é um professor que gosta, que é apaixonado por isso, do que eu aprender matemática com uma pessoa que tem verdadeira abominação, que só fez aquilo ali porque era uma última opção. Eu não entendi o que ele falou. Vamos concordar que a pessoa que estudou matemática porque era a última opção, ela não vai me dar aula com aquele amor que eu preciso para entender, porque já é uma coisa que é difícil para mim. Então, ou eu busco algo que me dá, que eu vejo que a pessoa tem brilhos nos olhos pra me ensinar e vai ser muito mais fácil, ou eu nunca vou aprender com aquela pessoa lá que, tipo, nem gosta muito do que tá ensinando. Outra coisa muito interessante também é você encontrar um colega ou uma colega que gosta do assunto. Eu tô colocando matemática aqui porque matemática é uma das coisas que, assim, a maior porcentagem do mundo odeia, mas vamos colocar, sei lá, gramática é uma coisa difícil pra caramba e eu amo ler, eu amo escrever, todo esse universo faz parte de mim desde muito pequenininha, só que gramática, quando você vai estudar os termos e as regras, é cansativo demais. Se você não tiver alguém que é verdadeiramente apaixonado por aquilo, que tem algo que por dentro, sei lá, um fantasma dentro dele que domina aquela área ali por ele, você não vai aprender. Ou você pode aprender poucas coisas, mas que não vão te servir de muita coisa, porque a gente tem que aprender com pessoas que a gente que sabe que ama aquela coisa, entende? Então procure um amigo que saiba mais que você. A pessoa não precisa ser um formando em gramática, mas ela precisa ser alguém que saiba mais que você. E aí vai poder te dar dicas. E quando você tá conversando, você aprende mais do que sentada bunda na sala e conversando lá e vendo o professor falar. Isso não é só a primeira forma de ensino. Outra coisa que é muito importante, e agora eu quero que você entenda, é que você não precisa gostar daquela matéria. Não sai do vídeo agora depois disso. Mas é muito importante que a gente consiga compreender que a gente tem aptidões para determinadas coisas e a gente tem inaptidões para determinadas outras coisas. Então, às vezes, a gente simplesmente não gosta daquilo. Mas o fato de você não gostar não quer dizer que você não tem que aprender. Infelizmente, no Brasil, e eu acho que na maior parte do mundo, a gente tem que fazer coisas que a gente não gosta de fazer para conseguir alcançar determinados cargos, para conseguir alcançar determinadas aprovações. E o fato de você não gostar de uma matéria ou não, infelizmente não vai mudar isso. Se esforçar um pouco mais para o objetivo que você quer alcançar, vai te fazer ter mais motivação para alcançar aquilo ali e aprender mais facilmente a matéria que você não gosta. Às vezes a gente tem que passar por cima de coisas que a gente não gosta mesmo para conseguir o que a gente quer. Depois de tudo isso que eu falei pra você, eu acho que pode ter surgido a dúvida de como você pode gostar de aprender. Porque é muito difícil na maioria das vezes, para a maioria das pessoas, e eu estou me incluindo nisso, gostar verdadeiramente de aprender. Então, se esse é o seu problema,
ou essa é uma dúvida que você tem, eu tenho aqui, por sorte, um vídeo no canal que te mostra como é que você pode gostar de aprender verdadeiramente e fazer do teu estudo não uma coisa penosa, mas sim uma coisa satisfatória. E ao chegar no final do dia, eu tenho certeza que teu estudo vai ter rendido muito mais e você vai estar muito feliz por ele ter rendido. Então é só clicar nesse vídeo que vai estar aparecendo aqui pra você, bem aqui, ó, que o YouTube vai te levar diretamente pra lá. Eu nem vou te dar tchau aqui nesse vídeo.